Autoabandono. Palestra realizada em 1º de junho de 1970. Neville Goddard. Semana após semana, ao tomar esta plataforma, sei o que quero dizer. É apenas descobrir como dizê-lo para que seja inteligível, pois estamos lidando com um mistério. Não é algo que você pode soletrar e dizer, agora é isso. É peculiar, o mistério mais fantástico do mundo. Para mim, experimentar as Escrituras, experimentar o plano de salvação de Deus é a minha interpretação de todo o propósito da vida. É nisso que eu acredito firmemente. Acredito firmemente que as raízes do nosso ser estão enraizadas em Deus, e Deus se desdobra criativamente em nós. Quando faço essa afirmação, coloco-me do lado daquilo que está sendo transformado, digamos, um homem, pois a metamorfose é o tema da Bíblia. Essa é a transformação completa do homem em Deus. Quando faço uma declaração como acabei de fazer, parece que este é o homem. Você e eu somos o homem, sendo transformados por outros meios que não nós mesmos. E não digo nada disso, mas o homem é tão condicionado a acreditar que é um pequeno verme que você o aborda desse ângulo. Você e eu somos o Deus que transforma o homem em nossa imagem, em nossa semelhança. Mas então, se eu dissesse isso para uma grande multidão, a cortina desceria e eles não ouviriam uma palavra que eu tivesse a dizer além disso. Mas você e eu nos arriscamos. Nós éramos os filhos de Deus, juntos fazendo Deus, pois a palavra Deus é uma palavra plural, a palavra é Elohim. No princípio, Deus. Essa palavra é Elohim, é plural. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. A mesma palavra é Elohim. É uma unidade composta, uma composta de outras. Nos é dito em Deuteronômio que ele estabeleceu laços com os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Nenhuma criança pode nascer a menos que Deus ocupe esse pequeno templo. Estes são os deuses que desceram. Você e eu somos os deuses que desceram. Estamos transformando essas identidades, esses homens e mulheres com os quais somos identificados, a nossa semelhança, em vez de sermos transformados por algo diferente de nós mesmos. Nós somos os deuses que desceram, e quando acordamos, somos os deuses mencionados desde o começo. No princípio, Deus, Elohim, plural, os deuses criou os céus e a terra. Como criar um teatro para a exibição de seu poder e seus poderes criativos. E então, o Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então descemos e nos vestimos com essas vestes. Nós não estamos fingindo. Nós nos abandonamos completamente a estas vestes. O segredo é o autoabandono. Nunca você teria feito nada se você não tivesse amado isso. Nunca. Nós amamos isso e assim, tendo amado, nós comprometemos com o objeto de nosso amor e realmente nos tornamos ele. A autocomissão é o segredo. Agora nos é dito, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Neste mundo, nos esquecemos de quem somos. Agora vem a revelação. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Agora imite isso. Mas, neste nível, sinto-me Neville,
mas sei por experiência, eu sou aquele que se tornou Neville, para transformar essa identidade em meu próprio ser, o ser que foi, que não tem começo, e havia um plano que estabeleci dentro de mim mesmo quando me enterrei nesse ser chamado Neville. Isso é verdade para todos no mundo. Agora ouça isso com cuidado. É o primeiro capítulo de Efésios. Eu estou apenas citando 4 versos. Você os encontrará nos primeiros 10 versos. Então, omiti apenas alguns porque eles não são necessários para o que eu quero esperar. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos destinou em amor para ser seus filhos através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito de sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude do tempo. Efésios 1, versículo 4, 5, 9 e 10. Você ouve com cuidado. Vá para casa e você lê. No primeiro capítulo do primeiro, eu acho que são os versos 4, 5, 9 e 10 de Efésios. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim vemos que a salvação do homem não é uma reflexão tardia do Criador. É anterior a esse processo histórico. Muito antes disso, foi animado e se tornou história humana. Essa decisão foi tomada. Assim, nossa aptidão é a consequência, não a condição de sua escolha. Então aqui, como Neville, eu, o verdadeiro ser, escolhi Neville. Eu vou brincar de Neville. Você escolheu o ser que você escolheu e nós descemos para isso e o animamos. Este processo histórico. Nós somos os deuses que tomaram a decisão. Estamos nos identificando com essas vestes. Estamos transformando estes em nós mesmos. Agora isso é algo que o mundo evita. Eles a detestam, porque eles não percebem que o homem não pode fazer nada para se salvar. Não há nada que o homem possa fazer. É o Deus que está enterrado dentro do homem que faz isso, como nos é dito na carta aos Filipenses. Ele, que significa Deus, que iniciou a boa obra em vocês, a completará no dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o desvelar deste plano em você, porque Jesus Cristo está em você. Cristo em você é a sua esperança da glória. Se ele não estivesse em você, então você seria um corpo morto, e morto para todo sempre. Mas os deuses desceu e leva todos os deuses, chamados os filhos de Deus, para formarem a Deus. Um se tornou fragmentado em muitos. Um caiu contendo tudo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você entendeu? Antes havia o mundo, nós éramos, nós somos os deuses. Estamos no ser único que é conhecido nas Escrituras como Deus. E nós descemos com um propósito, expandir nossa própria criatividade. E nós fazemos isso realmente nos enterrando na humanidade. Agora, a crucificação é uma demonstração do fracasso mais horrível do mundo, ou o maior sucesso do mundo. Está provado que a semente que caiu, que é chamada a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é Deus, e que é o próprio Deus. No começo era a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. A Palavra foi a semente que caiu na humanidade. Isso é chamado de crucificação. Bem, levantou-se e continua a subir, porque todos os filhos se levantarão. Nenhum falhará. Se houvesse uma falha, você teria que deixar todos para trás e ir em busca deste um. Porque o que está faltando completa um corpo, o Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos.
Então, noite após noite, ao tomar a plataforma, sei exatamente o que quero dizer. E meu problema é como dizê-lo de modo a ser inteligível, ser compreendido por aqueles que me ouvem. Pois o homem foi condicionado a acreditar que ele é uma coisinha idiota no mundo que pecou. E tendo pecado, agora ele deve fazer todos os tipos de penitência para se redimir. O homem não pode se redimir. É Deus quem desce, e por sua crucificação, que é o sepultamento no homem, Deus agora demonstra seu poder criador, que ele pode morrer e ressuscitar. Então ele morre no homem. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo. Ainda assim eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo por causa da fé que tenho no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, esse Filho de Deus está em você. Você diz, eu sou. É Ele. Esse é o Filho de Deus. Mas você amou tanto o objeto a quem você se deu, que se abandonou completamente e esvaziou-se de sua divindade, e apenas se enterrou no objeto de seu amor. E você vai transformá-lo em seu eu, que é Deus. Então, quando você o transforma, você é o mesmo Deus. Somente você se expandiu além daquele momento na eternidade, quando se aventurou nesse experimento, tornando-se a sua própria criação. Assim, no mundo de César, sejam imitadores de Deus como filhos amados, assim como Cristo nos amou e se entregou a nós. Agora imite isso. Então, você está apaixonado por dinheiro? Não há nada de errado com isso. Você está apaixonado pela fama? Não há nada de errado com isso. Você está apaixonado pela saúde física? Nada de errado com isso. Mas seja apaixonado por isso. Se você está apaixonado por ela, você deve fazer a mesma coisa que Deus fez no princípio. E você é aquele Deus de quem falo que amou tanto o objeto que é você quando vê que refletiu que ele abandonou a si mesmo, sem restrição. Um completo abandono do eu ao objeto de seu amor. Pois se não há objeto do amor, não amado, o que é amor? Deve haver um amado para demonstrar amor. E, portanto, você tem um objeto, sua emanação, que nada mais é do que sua esposa. Não sua esposa física. O corpo é a sua emanação. Essa é a sua esposa, até o sono da morte acabar. E você amou tanto, você vai transformá-lo na coisa mais linda e perfeita do mundo, que é como você, que é perfeita. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e inculpáveis diante dele. É o que nos é dito. Então, ele me escolheu. Bem, quem é ele? Eu sou ele. Mas, para se tornar eu, ele teve que esquecer que eu sou ele e acha que ele é Neville. Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas agora eu sou aquele que esqueceu e se tornou Neville. Quando acordo, sei que estava antes da fundação do mundo, mas agora trago Neville comigo e agora tenho mais um aspecto do meu ser proteico. Eu tenho outro ser que eu vou resgatar. Eu me apaixonei por ele e o trouxe de volta. E agora sou o ser multiforme, que posso ver os outros e deixar que os outros me vejam como Neville. Então, eles me veem como Neville. Mas, eles realmente me veem? Eles me veem como Neville quando me veem vestido de poder, vestido de sabedoria ou talvez vestido de amor. E me verão porque eu amei tanto que dei meu eu a ele e elevei-o ao nível de minha própria pessoa, sendo antes de entrar nele e enterrar meu eu dentro dele. Então, quando eu tento noite após noite para contar, eu hesito porque me pergunto se isso é tão claro quanto eu posso conseguir. Eu sei o que quero dizer.
Mas como dizê-lo para que seja entendido, que seja inteligível? Porque você tem que passar por todos os equívocos preconcebidos que o homem tem em relação às Escrituras. Então eu digo, experimentar as Escrituras, experimentar o plano de salvação de Deus, é realmente todo o propósito da vida. Mas enquanto estamos aqui, podemos ser qualquer coisa que queremos ser. E o ser dentro de nós, que é o nosso verdadeiro ser, permite e irá através da parte conosco e tocará tudo. Mas eu estou falando ao Deus em você, o Deus em Escritura, cujo nome é Elohim, ou Jeová, ou o Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo ser que está enterrado em você. Ele está realmente enterrado em você. E esse ser vai subir. Ensina-me, ó Senhor, ensina-me, ó Espírito Santo, o testemunho de Jesus de que eu posso realmente compreender coisas maravilhosas da lei divina. Ensina-me, ó Espírito Santo. Bem, conte a história do Deus que se tornou homem, que o homem pode se tornar Deus. E então nos é contada a história de uma maneira muito simples para, entre aspas, verdade incorporada em um conto, entrará em portas baixas. Fecha aspas. Tennyson. Então você conta como o conto mais simples que se possa imaginar. Desde o começo você conta a história. Verdade incorporada em um conto entrará em portas baixas. Então, mamãe me abraçou e contou a história de Jesus. Ele não tinha pai, mas ele fez um dia afirmar que ele era o pai. Bem, ela não entendeu isso, e nem eu. Ele não tinha pai, mas ele alegou que ele era o pai. Eu e o pai somos um. Então ela me disse que ele teve um nascimento milagroso. Não era como qualquer nascimento no mundo, algo diferente. E então ela me disse que ele disse que, a menos que nascêssemos de maneira semelhante, ele disse, eu sou do alto, que ele nasceu do alto, e a menos que você nasça de cima, você não pode entrar no reino dos céus. Então ele também disse que o homem mais perfeito nascido de mulher era João Batista, e ainda o menor no reino é maior que João Batista. Portanto, João Batista não pode estar no reino dos céus, se o menor for maior do que ele. Não importa quão pouco se torne, o menor é maior e ele não pode entrar no reino dos céus. Mamãe não entendia isso, mais do que eu, quando ela me contou. Então ela me disse que Davi, em espírito, o chamou de meu Senhor. Ela não entendeu isso, e nem eu. E então ela me disse que ele se identificou como filho do homem. E então comparou o filho do homem para uma serpente ardente, e que, a menos que o filho do homem seja levantado da mesma maneira em que a serpente de fogo foi levantada, ele não poderá entrar no reino dos céus. Então ela me disse que quando ele foi batizado, uma pomba desceu sobre ele e permaneceu sobre ele, e o homem exterior soube. Aquele homem exterior foi chamado João, e ele sabia, porque foi revelado a ele aquele em quem a pomba desceu e permaneceu era o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, pois ninguém pode subir ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Tudo isso era um mistério, mas uma história adorável que exercitou a mente da criança. E então você carregou com você. Isso é algo que está dentro de você. E então vem essa repentina e chocante. Quando você menos esperava, tudo aconteceu em você. Nós voltamos para Efésios. Ele estabeleceu como um plano em Cristo para a plenitude dos tempos. Ele o apresentou em Cristo? Sim, e Cristo está em você. O próprio Deus desceu ao homem e estabeleceu seu plano de redenção em Cristo. Então, em Cristo é no homem.
Agora tem que se desdobrar no homem. Então isso se desdobrou em mim, e eu percebi que eu sou ele que desceu, pois ninguém pode subir a menos que ele desça pela primeira vez. Bem, tendo subido na ardente maneira de serpente, devo ter sido aquele que desceu. Mas quando subi sem a perda de identidade de Neville. Então eu desci e resgatei um ser chamado Neville. Você desce e assim se identifica com o ser em que acredita estar quando, ao subir, recebe o que resgatou com você. Você o apresenta aos seus irmãos, pois todos estão esperando pela apresentação do seu ato de fé, pois a fé é uma autocomissão completa. Não posso me comprometer com aquilo que não amo. Então Deus é amor. Então eu adorei e então concordei com todos nós em me comprometer com isso. E então me comprometi com isso e perdi toda a consciência do ser que realmente estou em minha autocomissão para o objeto do meu amor. E então eu passei por inferno, como todos nós fazemos. Mas como Paulo disse, eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não valem a comparação com a glória que deve ser revelada em nós. Que glória! A única glória é a glória de Deus, assim, o clamor de quem realizou o trabalho é este, no capítulo 17 de João. Eu realizei o trabalho que me destes a fazer. Agora glorifique-me a mim mesmo. Glorifique-me com o teu próprio ser. Torna para mim a glória que era minha, a glória que eu tive com ti antes que o mundo existisse. Então trago agora a glória que eu desisti na minha autocomissão para o objeto do meu amor. Agora deixe voltar. Então eu trouxe de volta, individualizado, uma roupa que eu posso usar na eternidade. Estava morto, e eu, como a serpente que caiu no chão e morreu, revelando o grande segredo, o mistério da vida através da morte. Assim eu morri. Eu morri quando me tornei isto, indicando o corpo físico, e depois sofreu todo o inferno do mundo. E então o padrão que eu continha se desdobrava dentro de mim. Assim, ele fez manifestar-me o mistério de sua vontade de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então, ele estabeleceu isto em Cristo como plano. Bem, esse plano é Jesus Cristo enterrado no homem. É um padrão, então o padrão é homem. Como dizer ao mundo que Jesus Cristo é o padrão de salvação enterrado no homem, quando o homem foi ensinado a crer que Jesus Cristo é um homenzinho que andou 2000 anos atrás? E então desapareceu, contando a história para retornar novamente a este mundo fisicamente, que os olhos físicos o veriam vindo de fora. É o que o mundo tem dito, mas essa é a verdade encarnado em um conto, que pode entrar em portas baixas. Pois se você soubesse disso, como eu disse hoje à noite, o mundo não aguentaria. Eles ficariam chocados além da medida para ouvir o que você ouviu hoje à noite. Eles não aceitariam isso. Eles acreditam em algum pequeno salvador externo que veio há 2000 anos e que prometeu retornar. E os grandes mestres de hoje, grandes no sentido de números, mas não em compreensão, está procurando por ele para vir de fora. Ele não pode vir de fora, porque ele está enterrado dentro de nós. Ele só pode vir quando despertar dentro de nós. Esse padrão é o padrão em uma semente, mas esta é a semente de Deus, a palavra de Deus enterrada no homem. Ela se desdobra dentro do homem, e quando se desdobra dentro do homem, tudo dito de Jesus Cristo, o indivíduo em quem se desdobra, experimenta-o na experiência da primeira pessoa, singular, do tempo presente. Então ele sabe quem é Deus. Ele sempre foi Deus.
que se esvaziou e assumiu a forma do homem. E sendo encontrado na forma de homem, ele tornou-se obediente até a morte, e até a morte na cruz do homem, e foi feito nesse estado como escravo. Mas no final ele cumpre seu propósito, e então recebe um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de todos. Bem, quem é esse Jesus? Ele está em você. Então, quando você realmente cumpre e realiza o trabalho que assumiu, você leva o nome de Jesus. Existe apenas um Senhor. Todos nós retornamos, dispersos como estamos, retornamos como o único Senhor, o único Deus, o único Pai de todos. Um só corpo, um só Espírito, não muitos, e ainda sem perda de identidade. Se eu pudesse levá-lo comigo para a experiência real, passando por 2 manhãs atrás, aqui estou. Na superfície do meu ser, sei exatamente o que estou fazendo e sou espírito. E aqui está todo esse vasto mundo, e o mundo está morto, simplesmente morto. Mas eu não posso movê-lo, a menos que eu desça nele. Eu entro nisso, mas agora, com a lembrança de ter nascido de cima, tendo entrado nisso, posso mudá-lo. Antes de ser nascido de cima, você perde toda a consciência do ser que você é, que veio de cima. E você volta noite após noite na roupa. E você é simplesmente mais um na multidão, perdido. Mas agora, depois do nascimento de cima, depois que você começa a crescer em estatura a favor dos deuses que o precederam na mesma lembrança semelhante de nascimento, agora resta para você voltar de manhã da sua união com os irmãos. E você volta e vê por aquilo que está tudo morto. Mas agora você não perde a consciência, como você fez antes do nascimento de cima. Então você desce. Você pode mudá-lo se assim desejar. Mas por que mudar isso? Ouça essas palavras que vieram de Blake quando Blake partiu deste mundo. Mas Blake nasceu do alto, muito antes de partir deste mundo. Assim, em um livro chamado Olhando para as Pinturas Modernas, há um capítulo sobre Max Beckmann, considerado um grande artista moderno de pinturas modernas. Ele disse que conheceu Blake neste mundo superterrestre. E havia um homem gigante, como um ser sobrenatural, e ele cumprimentou-o, e ele me disse: volte, tenha confiança nos objetos, não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Tudo é ordenado e correto, e deve cumprir seu destino a fim de alcançar a perfeição. Siga este caminho e você obterá de seu próprio ego uma percepção cada vez mais profunda das belezas eternas da criação. Você também alcançará uma libertação cada vez maior de tudo o que agora lhe parece tão triste e terrível. A coisa toda é ordenada. A coisa toda leva à perfeição que você determinou quando você se esvaziou de Deus e realmente se tornou o ser que você é hoje. E você despertará de tudo e retornará à glória que era sua antes que o mundo existisse, apenas ampliada além do que era em razão de sua aventura neste mundo de morte. Este foi o limite de contração, o limite de opacidade, e você assumiu isso. Agora não há limite para a expansão, para a translucidez que você traz de volta. Então todos nós estamos voltando ao ser que éramos antes que o mundo existisse. Então, quando lemos, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nós éramos os deuses, nós éramos os filhos de Deus que coletivamente fazem Deus. Então, essa maravilhosa confissão de fé hebraica é a maior confissão do mundo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Jeová, que é simplesmente Eu Sou.
traduzido o Senhor, Adonai, o Senhor. E aqui nosso Deus, isso é plural, Elohim. Nós somos os deuses, mas juntos somos Adonai. Então é preciso o único composto de muitos para cair, o Deus único que é a confissão, o Shema de Israel. Nunca esqueça, nenhum homem pequeno quadro, você se levanta antes e adora. Tudo isso é morto, e os homens fazem ídolos de homens. Então ele tem dinheiro, ou ele é um tirano, como um Lenin. Então eles fazem um pequeno ícone de Lenin. E milhares todos os dias passam por essa pequena coisa estúpida que é mantida em exibição. E li a declaração de Buckley hoje, que foi datada como Leningrado. Costumava ser São Petersburgo. Era a Praça de Pedro, a mesma praça. Agora é Leningrado. E aqui está essa pequena coisa mumificada. E um amigo seu andando pela pequena coisa mumificada, e o guarda, da maneira mais impressionante, disse: tire sua mão do bolso, você está passando por um solo sagrado. Aqui está a palavra feita carne, e ele habitou entre nós. E a maneira como ele tratou foi perfeitamente maravilhoso. A maneira como ele tratou esse conceito mais estúpido de adorar essa coisinha que eles tiveram que pegar alguns anos atrás e reconstruir, porque o tempo cobra seu preço e estava se desintegrando. E este é o seu pequeno ícone que eles adoram. Veja o artigo da Los Angeles Times que eu te digo. O único Deus no mundo é você. Não há outro Deus. Um dia você saberá. Um dia ele se desdobrará dentro de você. Leia a história cuidadosamente, pois quando ele se desdobra dentro de você, tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras, você experimentará na primeira pessoa singular, presente, experiência tensa. E seu único filho, que é apenas a personificação de todas as experiências que você já teve como homem, então, tome todas as experiências do homem e tudo o que o homem poderia experimentar e fundi-lo em um único todo e personificar esse todo e sai como Davi, o Davi da Escritura, o grande salmista. Aquele é o Davi. Ele está diante de você e lhe chama, meu Senhor. Ele o chamará de meu Pai. Esse é o único Filho de Deus, que é uma personificação da soma total de todas as experiências da humanidade. Então, quando você, fazendo o papel que está tocando, passou por toda a gama que o homem é capaz de experimentar, no final você acorda. E então a soma total das experiências é fundida e personificada e se coloca diante de você. E ele é aquele glorioso e belo rapaz Davi, e ele o chama de meu Pai, meu Senhor. E o drama acabou até onde você está preocupado. Então você se junta aos irmãos que você conhecia antes do mundo e contempla o mundo da morte. Você se torna um daqueles que, na grande eternidade, contemplam a morte. E você também dirá: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, mesmo de tormentos, desespero e morte eterna. Mas a divina misericórdia ultrapassa e redime no único corpo, o Senhor Jesus, de Jerusalém, quem é Jeová. Há apenas um corpo, um Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então todos são redimidos eventualmente, mas o homem, como um homem, não pode se redimir. É Deus no homem que está fazendo o trabalho. Ele que começou o bom trabalho em você, o completará no desvelar em você de Deus, como você. Então, meu problema, noite após noite, é encontrar palavras para contar. Eu sei o que quero dizer, mas o problema é como dizer que é compreendido, que é inteligível.
porque você deve sempre ter em mente que está enfrentando uma audiência que pode não estar preparada para isso. O choque, pois é um choque para a mente humana dizer a eles quem são. Eles prefeririam depender de algo externo a si mesmos e orar a Ele. Então, eles vão à igreja e acendem uma vela e se curvam diante de uma pequena cruz feita pelo homem ou uma estrela feita pelo homem e fazem todas essas coisas do lado de fora. E ninguém tem confiança em si mesmo, e o ser do homem é Deus. Essa maravilhosa imaginação sua, esse é o Deus eterno. Então, hoje eu digo, nossas raízes estão em Deus, e o próprio Deus se desdobra dentro de nós. Eu poderia ter dito, nossas raízes estão na imaginação divina, e a imaginação divina se desdobra dentro de nós. Mas isso não importa. Eu pessoalmente gosto da palavra Deus, mas não coloco do lado de fora como algo para adorar. O mundo aceitará melhor se eu disser Deus do que se eu dissesse imaginação divina. Então, eu não disse isso no começo da palestra. Eu agora a apresento para você. Mas quando você imagina, isso é Deus criando. E todas as coisas são possíveis para Deus. Então comece a imaginar. Isso é Deus. Deus em ação. Mas acredite na realidade do ato imaginário. Então, você se imagina como a razão nega e seus sentidos negam. Mas imagine isso. Deus teve que abandonar-se completamente à forma do homem para acreditar em si mesmo homem. Você sabe o que é isso? O ser que você realmente é? Pois eu lhe digo, quando você volta depois do nascimento de cima e se encontra espírito, eu quero dizer espírito, mas mais real do que qualquer coisa no vasto mundo que todos juntos. Mas você é espírito, e você é mais real que qualquer objeto no espaço, ou todos os objetos no espaço. Mas descer antes do nascimento é esquecer-se como espírito. Deus é espírito, e você faz isso depois desse nascimento sem perda de identidade. Essa é a parte adorável sobre isso. Quando você volta ao mundo e pega a roupa que está dormindo na cama, e normalmente a banha e a barbeia e a alimenta, e faz todas as coisas normais com ela, mas você sabe disso, ser uma peça de roupa. E você sabe que extraiu dela uma certa identidade. Qual identidade você retira como espírito? Pois o corpo será colocado na fornalha e descartado. Isso será simplesmente reduzido à cinza, que é. Mas você extraiu dela uma certa identidade. E você leva de volta para a fraternidade sua realização. Você desceu e morreu como homem, e agora você volta, trazendo de volta a identidade do homem que você usou através dos tempos. Você leva de volta, e todos vocês são recebidos com alegria, porque você realizou o que pretendia. Assim, a vontade de Deus não voltará até que ele tenha executado e realizado as intenções de sua mente. Nos últimos dias, você entende perfeitamente, somente nos últimos dias. Assim, os sofrimentos da época atual não podem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós, para aqueles que ele conheceu. E ele conheceu todos os filhos. Nós somos os filhos, independentemente do seu sexo. Somos os filhos, pois, na ressurreição, estamos acima da organização do sexo. Nós não somos nem homens nem mulheres, nós somos Deus. E aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqueles a quem predestinou, também chamou. E aqueles a quem ele chamou, também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Portanto, não importa o que você tenha feito como homem, você receberá justificação, em outras palavras, a absolvição divina, completa absolvição. Não importa o que você tenha feito,
Se você for o papel de um Hitler ou Stalin ou qualquer outro monstro, você será absolvido. Neste nível, você quer que todos sofram, mas seus irmãos, sabendo o papel que você desempenhou, eles não querem que você sofra. Eles querem que você desperte do sonho de ser um Hitler, o sonho de ser um Stalin ou qualquer outro personagem horrível do mundo. E assim, quando você vem antes dele, tendo sido chamado, isso é justificação. A justificação nas Escrituras nada mais é do que a absolvição divina. E depois da justificação vem a glorificação, que é o presente de Deus a si mesmo para você. Você é então Deus Pai, e todos os filhos juntos formam a Deus Pai. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.